eu sou a professora Adriana e vou lecionar produção de texto para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações. Bom, hoje eu irei fazer a correção das páginas 102, 103, 104, 105, 106 e 107. A 103 eu pedi para vocês, que vocês teriam que escolher e enviar uma foto. Em relação à legenda, você terá que enviar uma foto com a legenda escolhida por você. Você teria que fazer essa legenda e me enviar a foto, ok? Estou aguardando. E depois também vou corrigir a atividade de interpretação de texto das páginas 116 até a página 118, ok? Então, vamos dar início da página 102. Observe as imagens e legendas da seção anterior. Deduza. Quais delas poderiam acompanhar notícias das manchetes lidas por você anteriormente? Então, a resposta seria a primeira e a terceira. Analise. Qual ponto descrito na legenda cada imagem destaca? Justifique sua resposta. Então, respectivamente, a destruição causada pelo fogo, os pedestres andando na ponte coberta pela neve, o registro da alta temperatura, a visão panorâmica do sítio arqueológico, ok? Então, aí era só ir até a legenda e fazer essa análise, bom? Dê um título a cada uma delas. Bom, é uma resposta pessoal, porque cada um vai dar o título que acha mais viável, que gostou mais da ideia. Então, por isso que é uma resposta pessoal. Lembrem-se que quando vocês forem dar títulos, turma, seja para qualquer gênero textual ou até mesmo para legendas, tentem ser apenas o que? Criativo. O que eu quero dizer com isso? Chamar a atenção no seu título. Fazer algo que as pessoas tenham interesse de ver ou de ler, ok? Entre as imagens a seguir, escolha a que você acha mais representativa para cada uma das notícias lidas e crie uma legenda para cada uma delas. Bom, foi aqui que eu pedi para vocês olharem as imagens e fazer essa legenda e me enviar a qual você mais gostou de fazer. Por exemplo, eu fiz a minha legenda que eu mais gostei, que eu achei mais interessante, foi a legenda da cena do cachorro. Então, você vai fazer e me enviar essa foto. Ou, suponhamos, do menino, ou dessa suposta passeata aqui, do menino de bicicleta. E então, você vai escolher a que mais você gostou de fazer, a que você achou que ficou mais interessante. Vai tirar a foto e me enviar. Eu estou aguardando todas as atividades que eu peço foto para vocês, ok? Não deixem de me enviar. Eu gostaria de saber qual legenda vocês mais gostaram e qual vocês acharam mais criativa de fazer, tá bom? As imagens e legendas a seguir foram divulgadas na cobertura da imprensa sobre o desastre na barragem de Brumadinho em janeiro de 2019. Relacione cada imagem à sua respectiva legenda. Então, vamos ver? Lá tem, no livro, todas as imagens. Então, você teria que, aqui, eu deixei a imagem 1, não coloquei todas, mas no livro tem. Então, você teria que visualizar a imagem e colocar aqui a qual se refere. Então, a primeira ali será a imagem 3, Congonhas, Minas Gerais, onde casas ficam a 250 metros de uma barragem. Na segunda seria a legenda 4, cachorro é resgatado por moradores. A terceira seria a legenda 5, bombeiro vasculha lama à procura de sobreviventes ou corpos. A quarta seria a legenda 2, lama invadiu residências. E a última, 1, buscas em área destruída pela lama contam com agentes em helicópteros. Acredito que tenha sido bem tranquila essa questão, Uma vez que você só ia olhar a legenda e descrevê-la ali, colocar um número ali. 4. Assim como os recursos linguísticos utilizados nos títulos contribuem para construir o fato narrado para os leitores, as imagens escolhidas, assim como suas legendas, também têm uma importância considerável.
Leia a seguinte manchete e observe a foto e a legenda que acompanharam a mesma notícia, também sobre a tragédia em Brumadinho. País tem só 35 fiscais para 790 barragens de rejeitos. Aí eu tenho a imagem, né, do desastre. Falta de estrutura, fiscalizações, aí tem consideradas raras, só são feitas quando há discrepância grave nos documentos apresentados pelas empresas. Então, ele chama atenção aqui com um título, uma legenda aí bem chamativa, ele coloca até de uma cor que chama mais atenção, rosa, e fala o quê? Que o país tem 35 fiscais, eu tenho 35 fiscais para 790 barragens, é o suficiente? É claro que não, né? Então, qual é a relação entre a foto, a legenda e a manchete? Na verdade, aqui seria a manchete, aqui que seria a legenda, né? A foto mostra uma visão do alto do local tomado pela lama da barragem rompida. Dá para ver aí, né, a imensidade da destruição de quando aconteceu. Associando a foto ao título e à legenda, infere-se que acidentes como esse são consequência do baixo número de fiscais, né, que fala lá 35 para 790. Então, é óbvio que tem bem menos, se vocês forem fazer a proporção na matemática, você sabe melhor do que eu. É óbvio que dá para ver a discrepância da quantidade de fiscais e da quantidade de barragens. Não é possível monitorar todas, né? Suponha que as imagens a seguir substituíssem a imagem original nessa mesma notícia. Crie legendas para elas nesse contexto, considerando o fato principal narrado. O livro, ele me traz aí uma sugestão. Ele até pede para nós, professores, para chamar a atenção de vocês para o fato de que as fotos destacam personagens e pontos diferentes do fato. Daí a importância de produzir legendas variadas, condizentes com cada imagem. O que é condizentes? Nossa, condizentes. O que é isso? É de acordo com a imagem, que seja viável, que tenha a ver com a imagem, tá? Eu não posso ver essa imagem, por exemplo, falar da lama. O que essa imagem aqui tem a ver com a lama? Nada, né? Então, o livro traz aí algumas sugestões de respostas, tá? Então, nessa primeira, ele traz essa sugestão: multas aplicadas não resultam em melhoras, porque nós estamos vendo que aqui uma caneta e provavelmente papéis e assinaturas. Então, por isso que tem essa sugestão, ok? Deixa eu ver se eu coloquei todas as imagens. Não, mas aí eu vou falando cada uma e vocês vão associando. Se vocês tiverem colocado diferente, não precisa apagar as suas. Se vocês tiverem dúvida, pode copiar essas, ok? Então, a primeira, multas aplicadas não resultam em melhoras. A segunda, barragens seguem funcionando com pouca fiscalização. E a última, fiscais trabalhando em loco. Aqui tem etc. Eu não gosto de etc. Prefiro reticências. Detesto etc. em texto. Eu quase nem leio, não sei se vocês já perceberam isso. Prefiro reticências, tá bom? Então, aqui a resposta é pessoal, porque cada um teria que fazer de acordo com a imagem. E eu tenho certeza que vocês fizeram essas legendas. Não precisa pagar para copiar a sugestão. Só se você ficou muito na dúvida, aí sim tem as sugestões aí, ok? Com orientação do professor, porque não precisa, reúne-se com seus colegas de grupo e juntos respondam as questões a seguir. Então, nós já estamos lá na interpretação de texto, tá? Assim como qualquer outro gênero, a discussão em grupo é produzida em determinada situação e cumpre uma finalidade. Bom, foi a discussão em grupo que eu falei em primeiro momento, que traz o livro para vocês, que nós falamos, não sei se vocês lembram que eu falei até a respeito da nossa discussão do filme Hi-Fi Ralph, que nós acabamos fazendo, até mesmo aí sem querer, esse gênero textual no nosso encontro online. Então, quem são os participantes dessa discussão em grupo? O que eles discutem? Então, quem são? São
4 estudantes, eles discutem o bullying na escola, ok? Qual é o objetivo dela? Apresentar propostas para combater o bullying na escola. Uma discussão em grupo tem uma estrutura relativamente livre. Apesar disso, normalmente obedece a certos procedimentos e segue certos passos. Qual é o papel do relator no grupo? Ele anota e organiza as ideias que surgem durante a discussão. Porque relator, quem vai fazer o quê? Relatar alguma coisa. Então, qual é o papel desse relator no grupo? Então, ele vai anotar e organizar as ideias que surgem durante a discussão. E, ao final, já que ele é um relator, lê para os colegas uma síntese do que foi discutido. O grupo, se necessário, corrige ou complementa as anotações do relator. Corrigir sem constranger as pessoas, ok? Na introdução da discussão em grupo em estudo, o que fazem os participantes? Eles mostram o que sabem sobre o assunto, citando exemplos e fazendo comentários. O que faz no desenvolvimento? Analisam um problema, levantam hipóteses sobre suas causas, apresentam propostas, debatem as propostas. Como é a conclusão da discussão? Na conclusão, com a ajuda do relator, o grupo revê as propostas que foram apresentadas. Então, aí eu tenho a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Como é feito cada um deles, né? Durante o desenvolvimento da discussão em grupo, os participantes costumam atuar apresentando o que sabem sobre o assunto, fazendo comentários, exemplificando, levantando hipóteses, justificando, fazendo propostas. Identifique no texto um exemplo de levantamento de hipótese. Então, eu tenho, entre outras possibilidades, o que significa que se você tiver colocado outro, você não precisa pagar para colocar igual do livro, desde que seja o que ele está pedindo, levantamento de hipótese. Entre aspas, porque foi tirada diretamente do texto. Gente, o que leva uma pessoa a fazer isso? Eu acho que em alguns casos ele sabe, mas não tem muito como resolver isso. Apresentação de proposta, entre outras possibilidades, entre aspas. Por que a gente não coloca uns cartazes? Tipo uma peça de teatro. A gente podia falar com o diretor também. Então, apresentação de proposta. Exemplificação. O exemplo das escolas americanas que usam o teatro, o exemplo de um aluno que afogava o outro na privada, o exemplo do Dudu, que sempre era vítima do Otávio. Em alguns gêneros orais, como o debate, existem regras para poder falar. Na discussão em grupo, em exame, a troca de falas é espontânea ou é regrada? Então, é o que? Espontâneo. No grupo, debate em grupo não pode ser regrada, né? Você não pode falar somente aquilo e pronto. Vai ser espontâneo. Quanto mais você falar, quanto mais você expor, você vai estar sendo o quê? Espontâneo, dando a sua opinião, as suas ideias. Observe a linguagem empregada pelos participantes. De que tipo ela é? É uma linguagem que leva em conta alguns dos princípios da norma padrão. Norma padrão é aquela usada de acordo com a gramática, mas se apresenta fortemente marcada pelas características da linguagem oral dos jovens dos centros urbanos, com emprego de gírias, tipo, caras, é uma boa, e reduções, se, tá, expressões de apoio, né, a da professora. Então, nós temos a marca da oralidade da linguagem informal presente, tá? Mas aqui fala que é uma linguagem que leva em conta alguns princípios da norma padrão. Só que quando nós vamos discutir algo, com certeza usamos a linguagem informal. Ela é compatível com o gênero e com a situação, por quê? Então, sim, foi o que eu acabei de falar. Quando nós estamos debatendo, acaba saindo o quê? Um pouco da nossa linguagem oral, tá? Um pouco da nossa linguagem informal. Então, sim, pois os participantes da discussão são jovens, principalmente quando o debate são entre jovens. Estão numa situação informal e o gênero não existe formalidade. Como conclusão, responda quais são as características básicas da discussão em grupo. Respondam levando em conta os critérios a seguir: finalidade do gênero,
expressar um ponto de vista sobre determinado assunto, analisar uma situação, examinar um assunto ou problema, levantando prós e contras. Então, se você colocou qualquer um desses, eu aceito como certo, tá? Perfil dos interlocutores: locutor, destinatário, participantes de um grupo, tá? Então, o locutor e o destinatário vão ser quais? Participantes de um grupo, que vai ser uma discussão em grupo. Suporte veículo à fala, porque não tem, você vai falar, você não vai anotar aquilo, tá bom? Tema: assuntos variados, que dependem do perfil do grupo e depende de qual será a discussão. Quando nós fizemos do filme, nós falamos sobre a internet, por quê? Porque o filme fala sobre a internet. Estrutura: relativamente livre, os participantes apresentam seu ponto de vista sobre o assunto em destaque e um relator toma nota das ideias principais. Linguagem: normalmente segue a norma padrão, podendo haver maior ou menor formalidade, dependendo do perfil dos interlocutores. Foi o que eu falei, se você faz uma discussão com pessoas jovens, geralmente vai haver uma linguagem mais informal. Se for uma discussão, por exemplo, entre médicos, vai discutir sobre um novo remédio, sobre uma nova proposta de trabalho, provavelmente vai ser mais formal. Então, vai depender muito de qual grupo e de qual discussão será feita. Turma, eu termino a aula por aqui. Se vocês não pegaram todas as questões, deixaram alguma sem fazer, complete a atividade de vocês, ok? E lembrem-se, juntos no caminho certo.